E o aguardado relatório Index Asbia, que trata do mercado de genética bovina no Brasil, acaba de ser anunciado. Destaque para o aumento nas vendas de sêmen de gado zebuíno e a notícia de que mais de 80% dos municípios brasileiros já utilizam a tecnologia de inseminação artificial ou a IATF, a inseminação artificial em tempo fixo. E quem vai trazer para a gente um panorama da nossa genética bovina é o zootecnista Cristiano Botelho, executivo da Asbia, a Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Gentilmente nos atende nesta manhã de quinta-feira, pós-carnaval. Muito obrigado, Cristiano. Seja bem-vindo ao Giro do Boi. Bom dia, Marquinho. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês sempre nesse bate-papo gostoso, falar um pouquinho do que a gente gosta, do que a gente tem paixão, do nosso dia a dia, né? E trazer informação para o público aí do Giro do Boi que nos assiste, para os associados às BIA, para as empresas do agro e a importância, né, da gente estar sempre informado, porque hoje informação é de indispensável para o sucesso do negócio, né, Marquinhos? É incrível, né? Como isso fica cada vez mais claro para a gente, que toda vez que a gente mergulha mais em gestão, a gente entende que a informação privilegiada é o principal insumo para nortear trabalho em fazenda, para aumentar a previsibilidade, né, de adversidades no trabalho diário na fazenda. Então, isso realmente é muito importante. E esse relatório é aguardado justamente para isso, para a gente entender quais as transformações que o mercado está passando, para onde ele está indo, quais são os pontos relevantes. Eu queria começar te perguntando, rapaz, quanto tempo já tem o relatório, né, que já tem alguns anos, né? Tem uma estradinha aí, né? Tem. A Asbia nasceu dia 26 de novembro de 1976, Eita, né? rapaz. E a gente nós tivemos levantando com o CPEA esses dados do relatório desde 84. Era muito mais, vamos dizer assim, bruto, menos informativo no começo, era começo de relatório, e isso veio crescendo, tomando corpo, melhorando cada vez mais os detalhes. E aí a gente veio com essa parceria com o CPEA em 2016, 2017 ali, e aí a gente trouxe esse detalhamento. Para você ter uma ideia, o relatório era anual, depois semestral. Hoje a gente fechamos ele o ano passado todo trimestre, e nós estamos passando por um período de transição aí, e a nossa ideia é que o ano que vem a gente consiga fazer ele mensal. É um grande desafio, porque todas as empresas têm um período muito curto para informar o fechamento do mês, e o CPEA também para fazer toda a compilação desse grande volume de dados. Mas nós estamos firmes nesse desafio aí e fornecer esse relatório mensal no ano que vem. Né? Para você ter uma ideia, para os associados às BIA, Marquinho, eles têm acesso à aptidão corte-leite, Uhum. dividido em cada raça, detalhe de cada raça, por estado e por município, né? Tanto é que você falou aí, mais de 80% dos municípios brasileiros utilizam a inseminação artificial, é porque a gente tem esse relatório detalhado aí por raça, por município. Você vê que maravilha, né? Que a gente tem conseguido entregar. E mais uma vez, as suas palavras aí, um dos maiores e melhores insumos neste momento, nessa pecuária de precisão, tirando o chavão aí da agricultura de precisão que a gente enxerga o tempo inteiro, a pecuária também tem que ser de precisão, né? Então, os dados, o planejamento da empresa pecuária, não daquela fazenda antiga, extrativista, né? Que não mede os seus volumes, que não apura isso todo mês, todo semestre. Esse pessoal, com essa pecuária antiga, ele está fora do mercado, né, Marquinhos? Então a gente precisa de informação para que na ponta do lápis a gente aí qualifique e entregue o resultado financeiro que a nossa empresa pecuária nos exige. É isso aí, empresários rurais de todo o Brasil, né? A gente mudou muito, a pecuária mudou, se transformou muito nos últimos 10 anos, principalmente nos últimos 5, né? As transformações estão mais intensas e mais rápidas, e a gente precisa estar atento a todas as informações do negócio para poder tomar decisão. Por falar em informação,
Me diga lá então, companheiro, o que que você traz para a gente de números, como é que foi aí, o que o relatório traz para a gente em termos de números e perfil aí de consumo, enfim, né? Marquinho, a gente tem uma visão geral no comparativo do ano 21 para 22, num, eu não vou dizer que queda, mas uma acomodação do mercado em 9%. Até porque Por ele que que vinha crescendo ano a ano, né, rapaz? Então, a gente cresceu 20%, depois 30 em cima do 20, É, depois exato. 20 em cima do 30. Se a gente pegar uma curva normal aí, nos últimos 4 anos, 5 anos, é um crescimento de 84%, Marquinhos. Em 7 anos, a gente dobrou o volume de sêmen comercializado, exportado, né? Nesses 4 anos, a gente está falando de praticamente 10 milhões de doses. É um volume extremamente expressivo, né? Então, eu vou dizer que esse 9% desse ano, em cima de um crescimento exponencial dos últimos 5, ele é uma acomodação de mercado, né? É, Sim. Na nossa live, Marquinho, de lançamento, o Tiago do CPEA foi extremamente Tiago feliz, Bernardino, participou. forte abraço aí, toda a equipe do CPE. Grande Tiago foi intimado para estar com a gente, nosso grande parceiro aí, tanto o Tiago quanto o Giovanni Penazzi, para explicar toda a formatação do Index Asbia, né? Mas o Aham. Tiago falou de mercado, né? E falou de um ano de 2022 com grandes desafios, um aumento do custo de produção bastante elevado na parte de nutrição de insumos, né? Todos os insumos aí aumentaram bastante. Mais uma vez, a ponta do lápis aí, a planilha de Excel tem que estar bem afinada para medir tudo isso, né? E em várias oportunidades, com esse aumento de custo de produção, apesar da inseminação artificial ser o menor custo de todos os insumos, de todo o custo fixo aí do negócio, do agronegócio, da pecuária, às vezes o pecuarista optou por utilizar o sêmen que estava, né, no seu Ah, com estoque, certeza. Uhum. ao invés de comprar. Então a gente não acredita que o volume de matrizes inseminadas ele tenha caído, vamos dizer que na mesma proporção aí do volume de sêmen vendido. A gente acredita sim que houve uma utilização do sêmen que estava em estoque, né? Existe um gráfico que nos mostra que houve uma pequena queda no volume de botijões de 20 litros vendidos, e a gente sabe que esse de 20 basicamente novos entrantes, né? Quem compra o de 20 é que está começando a Inseminar, inseminar. né? Uhum. Exatamente. E, por outro lado, um aumento nos botijões acima de 20 litros, que nos mostra exatamente formatação do estoque, né? Então, aumento de estoque na fazenda e utilização desse estoque. A gente teve aí um aumento de 20% praticamente nesse volume dos botijões grandes, né? Então, nos confirma essa história que a gente está contando aqui com relação à utilização do sêmen que estava em estoque. Tem um dado importante, dos quatro, são 4.464 municípios brasileiros que durante 2022, pessoal, né, considerando corte e leite, né, utilizaram tecnologia. E esse mesmo percentual foi repetido em 2021. E esse dado mostra, né, porque isso representa 80%, pouco mais de 80% dos municípios brasileiros, mostra perenidade quando a gente fala no pacote tecnológico do pecuarista, que é um pouco o que você falou realmente, né? Pode ter diminuído a entrada, mas quem já está na tecnologia mantém a sua utilização, né? E o próprio ciclo, né, também comentado pelo Tiago no nosso bate-papo, o próprio ciclo pecuário, no momento anterior em que a gente tinha preços de bezerro bastante elevados, existem alguns pecuaristas que aproveitam essa oportunidade
aumentam ali temporariamente o seu volume de matrizes para vender esse bezerro caro, né, Marquinho? E aí, no momento em que o bezerro aumentou muito a oferta de bezerro, ciclo, né? Começou a diminuir esse valor, e esses pecuaristas que tinham essas matrizes temporariamente em reprodução acabaram também disponibilizando elas para o abate, o que também diminuiu um pouco, né, esse Sim, sim. volume de sêmen Momento vendido. de mercado, né? Exatamente. Momento de Então ciclo. é um somatório aí, a gente não consegue medir exatamente quanto cada um desses motivos foi pertinente para essa situação, mas a gente entende que existe um somatório dessa oportunidade do preço do bezerro alto, essas matrizes temporariamente em reprodução que foram para abate, somado ao aumento do custo de produção, ao estoque que a gente enxergou pelo botijão acima de 20 litros, ao estoque aumentando dentro da Não, propriedade. Então, excelente. é um somatório de De fatores aí que fatores, né? nos leva a entender essa, vamos dizer, essa andada de lado aí do mercado depois desse crescimento exponencial dos últimos 4 anos. Olha, eu queria mandar um abraço aqui, rapaz, muita gente acompanhando a gente. O Antônio Silva, lá de Guaíra, no Paraná. O Davilson Nunes de Freitas de Prata, Minas Gerais. O Sérgio de Tuiutaba, aliás, de Taituba, no Pará. O João Guimarães, o Wilson Ferreira Antunes, lá de Portugal, nos acompanhando. Forte abraço aí. Breno Gonçalves de Pinheiro, Minas Gerais. Flávio Nascimento. Andréa Matos, né? Tem bastante gente nos acompanhando. A Suzana Garcia, que antes do programa começar, ela mandou uma pergunta para ti, viu? Perguntou o seguinte: como é que tá as vendas de sêmen no Tocantins? Você tem esse dado? Acho que nós temos aqui, inclusive, ó. Tem. 27%, 27,3%, né? Exatamente. A gente tem um volume aí no Tocantins de matriz de corte 2.167.000, matriz de leite 521.395. Então, é um volume Expressivo. bastante importante aí, expressivo, né? Dentro do cenário nacional. Eu estou O buscando Cristiano. aqui, Ah, pois perdão. não. Perdão, pode falar. Perdão. Eu estou buscando aqui o percentual no Tocantins, Isso. 27,5%. 27,5, exatamente. E, É, e deixa eu te perguntar uma outra coisa. Nós tivemos um crescimento saltando de uso de genética zebuína, é isso? nós tivemos aí a grata satisfação de contar isso para o mercado dentro da casa do Zebu, né? Nossa live de lançamento do Index dos Resultados 2022 foi em parceria com a BCZ TV, né? O Gabriel Garcia, novo presidente da BCZ, abriu essa live. E sim, Marquinho, nós tivemos aí um aumento, um crescimento em torno de 2,9%, 3%, né? Para arredondar o número da genética zebuína, né? É o que mostra aí a qualidade do que a gente tem produzido no Brasil, a importância que isso vem trazendo para a pecuária nacional, cada vez mais a conscientização, né, do pecuarista de que essa genética é extremamente importante, mais uma vez, para a gente voltar lá na conversa do começo, né, para lucratividade, para poder produzir mais com menos dinheiro, com menor espaço de terra. Então, o valor Otimizar a agregado produção, né? traz o melhoramento genético, né? Exatamente. Não, fantástico, fantástico. Ó, muita gente perguntando aqui. O pessoal perguntou se é o Nelore que puxou os zebuínos, se tem algum outro zebuíno em destaque, e pergunta do Angus. O crescimento de todas as raças zebuínas, praticamente, as que não cresceram, elas praticamente empataram com o ano passado, ou seja, dentro do cenário extremamente positivo o resultado. A gente sabe que o maior volume realmente é impactado pelo Nelore, então, quando a gente fala de números gerais, esse crescimento de 2,9% aí ele está mais atrelado ao Nelore. Que Mas, bacana. percentualmente, a gente tem outras raças que também cresceram, sim, de Tabapuã, enfim, as que não cresceram um pouco, elas se mantiveram com o mesmo volume, o que nos traz aí um resultado extremamente positivo, né?
Com relação ao Angus, as raças europeias, de uma maneira geral, tanto no corte quanto no leite, a gente teve um volume de importação muito menor, né? Foi 47% a menos do volume do ano passado, e um crescimento da produção interna de sêmen, né? Algumas raças tiveram material genético produzido no Brasil sendo produzido e comercializado no Brasil. Outros touros dentro desse mercado foram importados para o Brasil, né? Sim. Mas a gente enxerga aí sim uma acomodação desse mercado do sêmen de raças Europeias, taurinas, taurinas, aham. né? É isso, uma acomodação também perante essa história da gente ter um planejamento de reposição aí do rebanho, Isso é bom né? porque mostra que o pecuarista está se planejando, está se antevendo às intempéries, né, as condições, né, Quem de planeja trabalho. enxerga mais longe. Exatamente Exatamente, isso que eu ia falar. exatamente. É isso aí, né? Quem planta acho, colhe quase. Quase deu certo. Então, olha a importância do planejamento. Exatamente. Gente, conversei aqui com o zootecnista Cristiano Botelho, executivo da Asbia, trazendo aí esse panorama do mercado de genética bovina. Queria te agradecer muito por estar com a gente. Queria colocar sempre aí o Giro do Boi à disposição de vocês, para a gente poder comunicar sempre, né? Se o relatório for mensal, beleza, vamos conversar aqui, né? Mês a mês, para a gente poder debatendo, apontando os caminhos, as direções importantes aí da nossa pecuária. E eu queria pedir para você deixar esse recado importante aí à fazendeirada brasileira para esse 2023. Aí nós continuamos dormindo tarde, acordando cedo e caprichando cada vez mais no nosso serviço, né, rapaz? É isso aí, Marquinho. Eu que agradeço toda a disponibilidade aí do Giro do Boi. É sempre um prazer estar com vocês aqui e falar para esse público seleto que nos assiste. Eu vou roubar as palavras do Thiago ali no nossa live, porque ninguém melhor para falar de mercado do que o CPEA, né? O Thiago disse que o 2023 é um ano de desafios, é um ano da tecnologia, né? Então, com custo de produção um pouco mais alto, eventualmente a capacidade de compra dos insumos é um pouco diminuída, o menor consumo de carne, de leite, isso tudo nos gera um desafio de produzir mais com o mesmo animal. E o gráfico que o Thiago nos mostrou, eu convido a vocês essa live está lá no nosso YouTube da Asbia. Quem tiver curiosidade, assiste. É uma hora de bate-papo muito gostosa que está gravada lá. Vale a pena. A gente vê um aumento da produtividade de carne por cabeça, um aumento da produtividade de leite por cabeça, um aumento do preço médio, inclusive das doses de sêmen comercializados, o que nos indica que a pecuária está cada vez mais atenta ao melhoramento genético. Os números nos mostram que o nosso desafio é produzir cada vez mais no mesmo espaço, com o mesmo volume de animais. E nós Então, temos condições para isso, né? Exatamente, sobrando. Você imagina que há 10 anos atrás a gente tinha 11% das matrizes inseminadas, hoje a gente tem Mais de 20. 22%. E com um mar aberto aí Para maravilhoso, crescer bastante. Para a gente navegar. Cristiano Botelho, obrigado, viu, companheiro? Ó, a Pro tá convidadíssimo para vir aqui ao vivo, hein? Estúdio aberto sempre para vocês. Vamos combinar isso aí, tá bom? Vamos sim. Forte abraço, queridão. Bom trabalho para vocês aí, hein? Obrigado aí, um abraço a todos. Valeu, Cristiano.